Bom, pessoal, então essa série de vídeos ela tem o objetivo de fazer com que nós tenhamos um material de apoio na aplicação do método MVC ou da arquitetura MVC, Model View Controller, em aplicações desktop utilizando linguagem Java. O que é o padrão MVC? Como é que ele se configura exatamente? O padrão MVC tem como base fundamental separar o software ou a implementação do software em diferentes camadas de acordo com a sua responsabilidade dentro do software. Basicamente, nós temos três camadas. A camada modelo, que é a model, que é o objeto de aplicação, onde nós vamos implementar nossa lógica da aplicação das regras de negócio, ou seja, as nossas classes de como o nosso sistema deve funcionar. Nós teremos a camada visão, né, que é a nossa camada view, que serão as interfaces gráficas que interagem com o usuário. Elas recebem e exibem informações aos usuários através dessas interfaces gráficas, através de formulários. E teremos também o controlador, que é uma camada intermediária entre as camadas de visão e a camada modelo, que serve para controlar o fluxo de informação da visão para o modelo. Nós aqui na nossa série de vídeos, nós faremos também uma aplicação de uma quarta camada chamada DAO, que é a Data Access Object, que é a camada que tem a responsabilidade de fazer o acesso e gerenciamento dos dados em relação ao sistema de banco de dados que faremos a aplicação. Para que a gente tenha uma visão um pouco mais global daquilo que o padrão MVC implica, ele indica para a gente que basicamente existe uma organização de código em camadas, de forma que cada camada possui uma funcionalidade específica, proporciona uma independência entre a lógica de negócio, que é o nosso modelo, e a interface com o usuário, que é a camada de visão, a nossa interface gráfica. Então aqui nós temos um pequeno desenho aqui de como funciona então esse padrão MVC. Nós temos o usuário que interage então com a nossa camada view. A camada view ela faz a sua integração com a camada controller. Então ela faz, por exemplo, o processo de solicitação de informações. Essas informações elas vão ser primeiro verificadas pela camada controller. Depois elas são fornecidas à camada model, onde são instanciadas. E se por acaso estivermos trabalhando aí com bases de dados, com bancos de dados, a camada modelo é responsável então também por mandar essas informações para a nossa base de dados, para a nossa camada, então, nossa camada chamada DAO. Se nós tivermos aí a necessidade de capturar informações, de colher informações dessa base de dados, a base de dados então responde essas informações para a camada modelo, que reporta essas informações para a camada controller e que repassa essas informações para a camada view, e depois acaba apresentando essas informações para o usuário. Então, a nossa ideia dentro dessa aplicação é criar um mecanismo, criar uma aplicação em desktop que utilize essa estrutura. E para que a gente faça então o nosso exemplo, para que a gente implemente o nosso exemplo, nós vamos então criar um pequeno cadastro de funcionários de uma empresa. Vamos fazer a implementação de uma interface gráfica bem simples, utilizando os componentes do Swing, utilizando tabelas, utilizando formulários, utilizando os recursos que que essa paleta de mecanismos nos possibilita. Nós vamos então armazenar alguns dados, não vamos armazenar grandes volumes de dados aqui, vamos fazer uma coisa um pouco mais pequena, até porque afinal de contas vai ser uma sequência razoavelmente grande de vídeos, é um bocado, a gente vai colocar esses vídeos um pouco mais separados para que a gente tenha uma boa noção de como cada uma das camadas funciona, operando dentro de um CRUD, fazendo uma criação, leitura, fazendo aí um update e uma exclusão de dados, de registros inseridos dentro do banco de dados. Faremos isso então para armazenar dados de nome, matrícula e setor de funcionários dentro desse banco. E utilizaremos para a implementação desse processo, utilizaremos então a nossa ideia da NetBeans, a versão 19, utilizaremos JDK 17, utilizaremos também um sistema de gerenciamento de bancos de dados chamado Apache Derby, com o objetivo também de fugir dos clássicos, como MySQL ou MariaDB. É um sistema de banco de dados bem interessante, ele, como vocês vão ver em alguns vídeos um pouco mais para frente, ele pode ser embutido diretamente dentro da IDE da NetBeans e funciona muito bem, reduzindo a necessidade de, por exemplo, de ter serviços que rodam em background dentro do nosso computador que comportem então essas funcionalidades de banco de dados. Ele é muito bom para situações onde nós precisamos muitas vezes rodar serviços de banco de dados e não temos acesso
por exemplo, as senhas de administrador ou serviços que podem ser somente rodados a partir de administração ou de acessos de administrador. Então ele é bem interessante, vai ser bem legal de trabalhar com esse Apache Derby. No nosso segundo vídeo vamos falar um pouquinho sobre a organização desse projeto utilizando então o nosso padrão MVC.